Vou te dar... Eu e as pessoas que estão ouvindo e assistindo precisam de um exemplo. De um exemplo, tá. Vou te dar um exemplo, então. Pra um gente exemplo dissertar melhor. Tá, vai. um exemplo claro de uma coisa que aconteceu comigo num relacionamento passado, Uhum. tá? Eu tava muito, muito afim de ir numa exposição que tava acontecendo. E essa exposição, ela tinha um período pra acontecer. Tá. E ela ia acabar. Eu queria ir naquela exposição naquele momento. Exposição tipo moda, essas coisas? Não. Exposição de tipo de arte mesmo, Ah, tá. sabe? Ah, Eu tá. queria ir numa exposição. Ok. E aí eu tava com um namorado e essa exposição, ela tinha um tempo... Ela ia acabar em um período X, numa data uma X. semana. Exatamente. Uhum. E aí, eu falei, nossa, eu quero muito ir. Eu fazia tudo com ele. E nessa semana, especificamente, ele tava mal. Ele tava mal, tipo assim, com coisas que estavam acontecendo e tal, não sei o quê. Só que, como eu tinha feito muito por ele, durante muito tempo, e ele falou, cara, eu não queria ir, e era uma coisa que eu queria fazer com ele, que era uma coisa que a gente já tinha falado sobre, eu fiquei revoltado. E tipo assim... Nossa, mas eu faço tudo. Fiz tudo. Fiz um monte de lugar que eu não queria ir. Fiz um monte de coisa que, sabe, eu me esforcei pra estar com ele. E o que custa ele ir pra exposição comigo? A exposição vai acabar. Se eu não for agora, tipo, eu queria ir com ele. Não queria ir sozinho. Tipo, era uma coisa que a gente tinha meio que não combinado, mas a gente tava organizando junto. Entendi. Mas hoje em dia, vendo de fora, cara, ele não tava bem. Não foi um problema, não era culpa dele, entendeu? Tipo, eu acho aconteceu alguma coisa com ele? Aconteceu. Ele Tá. não tava bem. Ele tava numa semana ruim. Ele tava numa Entendi. semana ruim. E eu acho que às vezes falta muito isso, da gente entender que as pessoas não são ilimitadas. De que as pessoas, elas não estão disponíveis o tempo todo. E não é porque elas não gostam de você. Porque às vezes elas estão num outro momento. Tem uma outra coisa acontecendo e a gente precisa entender o outro. Porque estar numa relação é a gente achar muito que... Ah, eu cedi, então agora é a vez dele. Tipo, tem muito uma coisa de dominância, de... Ah, porque eu fiz e... Não sei se eu tô... Acho que tá confuso. Tá entendendo o que eu tô Não, eu querendo dizer? entendi o que Não sei se tu você quis tá dizer. entendendo. Eu entendi o que tu quis dizer. E eu tô Sabe? refletindo bastante sobre isso, porque eu acho que relacionamento, ao mesmo tempo que existe isso que tu tá falando... Porque assim, ó, destrinchando, tu fez as coisas por ele porque tu quis. Exatamente. Não porque tu devia alguma coisa pra Sim. ele, ou enfim. E ele não estava no momento bom pra ir contigo no negócio e tu ficou chateado porque tu queria ir com ele. Mas ao mesmo tempo nada te impedia de ver sozinho, né, também. Não era o ideal, não era o que tu queria, necessariamente, mas tu iria assistir e tu iria na exposição. Só que eu tô refletindo porque eu acho que relacionamento ao mesmo tempo significa significa sacrifício também. Não é só sacrifício, mas significa também. Porque não tem como... Porque eu acho que os dois lados eventualmente cedem um pouco. Tá. Porque, cara, é muito complicado você viver com você mesmo, já. Sim. E eu acho mais complicado ainda você viver com outra pessoa. Então, muito difícil, tem gente. que ter... Um lado vai ter que ceder um pouco, Uhum. sabe? Às vezes... Cara, eu vou usar um exemplo meio nada a ver, mas era o que a gente tava falando, sobre dormir de conchinha. Às vezes a pessoa não pega no sono sem conchinha. E tu não gosta de dormir de conchinha. Então, assim, a gente vai dormir um pouco... A gente vai ficar um pouquinho de conchinha e depois eu viro, então. Até pra dormir. Sim, É você esse ceder, tipo de, ceder. esse tipo de sacrifício que eu quero dizer. Sim. Então eu tava refletindo sobre isso. Mas eu concordo com que a... Como é que é o nome dela? Hannah Khalil. Hannah. Ela fez um vídeo disso. Eu achei muito interessante. E é muito louco, porque isso me fez voltar em várias situações, que nem eu falei pra você. De coisas que eu passei e de coisas que eu enxergava e achava, caraca, tipo... A culpa era da pessoa. Que eu jogava muito, tipo... Ele não se esforça, ou ele não faz isso. E na verdade não, sabe? Eu acho que falta a gente, às vezes, botar uma régua de, tipo... Existe um meio termo, sabe? Bom, vou fazer o advogado do diabo aqui, que no caso é o teu advogado. Tá bom. E dizer que você sim fazia muito pelas pessoas. E que elas poderiam ter feito mais por ti também. Porque eu te conheço e eu conheci algumas pessoas com as quais tu teve relacionamentos aí. Sim. Então não é só... Não era só tu que tava cobrando. Exatamente. Tá? Tem uma troca. Ai, Sim. que lindo, amigo. Sim, eu te conheço. Mas é verdade, gente. Eu tinha essa coisa, assim. E eu passei momentos da minha vida que a minha autoestima tava tão baixa, mas tão baixa, que migalhas me satisfaziam, sabe? Tipo, a pessoa ser minimamente legal comigo, tipo, passar um tempo comigo, eu pensava, nossa, olha quanto tempo ela conversou comigo. Será que é uma coisa tão simples, né? Eu tô muito numa sessão de terapia, né? Tipo assim, E eu tô assim, né? Aí você tá psicóloga silenciosa. Fazendo perguntas.